Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Estamos começando mais um episódio do nosso programa Alô Saúde na querida Alô TV Brasil. E claro, é por você que nós procuramos o melhor, que nós buscamos os melhores profissionais para estarem aqui te orientando sobre saúde mental, saúde física, financeira, social, familiar. É com você que nós vamos falar hoje. Nosso episódio do Alô Saúde de hoje está simplesmente maravilhoso. Por quê? Eu ganhei um presente, assim, de bandeja. Há muito tempo eu vinha em busca de uma geriatra e hoje eu fui presenteada com essa geriatra e eu vou contar para você daqui a pouquinho quem são os nossos convidados de hoje. Só vou te dizendo. Mudamos o programa, o cenário mudou, porque não podia perder a oportunidade de entrevistá-la. E hoje nós estamos no trio, exatamente, você que acostuma nos ver em dois, né, duplinha, hoje nós estamos em trio, porque a tríade é sempre melhor. Então, já já eu volto com neuropsicóloga, geriatra e Maria Bernatti, trazendo o melhor para você aqui na Alô TV, nosso programa Alô Saúde. Já já, depois dos nossos comerciais. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real, uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão. E vem aí o Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Estamos de volta. Parece que foi rápido, parece que demorou. Eu não sei se você acabou de chegar. Eu estou aqui, sabe por quê? Porque sem você, eu não estaria sentada nessa poltrona, procurando profissionais gabaritados para falar, porque você é a pessoa mais especial do Alô Saúde, da Alô TV, porque você é quem nos honra com a sua presença. Então, eu te agradeço, parabenizo. Eu nem sei o que eu falo para você, mas é com você que nós vamos falar hoje. E olha, posso te adiantar que o nosso programa vai ser muito gostoso, muito leve, porque nós vamos falar com adultos, com idosos, com crianças. Eu vou ficar com a parte das crianças, dos adolescentes, que eu amo falar da adolescência. Então, nós estamos em 3 profissionais da área de saúde: vícios, dependências, uma geriatra e um neuropsicólogo muito querido, muito especial. E hoje, mais que nunca, porque ele me presenteou com essa querida que você vai conhecer agora. Então, sem mais delongas, eu quero que você conheça os nossos convidados de hoje do Alô Saúde. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, ao abandono, à depressão, à ansiedade. Não é só sobre suicídio. Suicídio é o estágio final. Tudo começa, tudo tem um começo. E esse começo pode estar na tela do seu celular, pode estar na solidão daquele quarto onde você fica. Sim, eu tô falando com você que fica lá trancado no quarto. Uma solidão. Às vezes você está junto de tantas pessoas sentindo-se sozinho, porque estar só é diferente de solidão, né? Então, hoje eu quero que você saiba um pouquinho sobre como prevenir
todas essas coisas: doenças mentais, transtornos mentais, solidão, abandono e acolhimento numa tela fria. Ah, não, pelo amor de Deus, né? Por isso, agora eu quero que você conheça os nossos convidados de hoje, doutor Frederico Velasco, querido parceiro do BNI Buriti. Nós somos ali do BNI Buriti, estamos ali todas as quartas-feiras. E hoje foi uma honra, né, para mim, quando você me disse: "Olha, eu posso levar uma geriatra?" Eu falei: "O quê? Uma geriatra é tudo que eu queria". Doutor Frederico, sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo, obrigada pelo aceite do convite, que eu já estava, assim, muito na perspectiva e na expectativa de te entrevistar, porque eu sei que você trabalha com um público muito especial. Mas conte para o nosso público quem é você, tá? E sinta-se abraçado pela Alô Saúde. Inicialmente, muito obrigado pelo convite, Maria. É uma honra estar aqui nesse programa, que leva saúde para todas as famílias. Bom, meu nome é Frederico Velasco, eu sou psicólogo, especialista em avaliação neuropsicológica de adultos e idosos. Sou formado em psicologia pela PUC Goiás, sou casado com a Bruna e filho de duas mocinhas, uma de 4 anos e uma de 1 ano, Helena e Marcela Maria. Então, é uma honra estar aqui. O papai de quem? Helena Maria e Marcela Maria. Helena Maria e Marcela Maria. Helena Maria e Marcela Maria. Mas por que tanta Maria? São minhas Marias. As Marias. Eu também sou Maria, tá? Se você não sabe, mas se você me chamar de Maria, eu apelo, tem que ser Maria. Né? Eu também sou Maria, né? Bem-vinda ao mundo das Marias, não é? Então, hoje nós estamos com o doutor Frederico, neuropsicólogo, especialista em avaliações, que nos trouxe esse presente. Doutora Isabela, seja muito bem-vinda, sinta-se acolhida. Quando fala geriatra, você pensa assim, já é idosa, né? Olha essa menina, uma linda, maravilhosa, estamos muito felizes assim com a sua presença. Apresente-se ao nosso público, sinta-se em casa, nós vamos fazer um bate-papo gostoso. Apresente-se para o nosso público. Primeiramente, obrigada pelo convite também. Eu me chamo Isabela, sou médica formada pela Universidade Federal de Jataí e sou pós-graduada em geriatria pelo Einstein de São Paulo. Gente, o pessoal do Einstein tá arrasando aqui, né, no Alô TV. Meu Deus, já entrevistamos tantas pessoas. Tânia, você que é aí do Einstein, querida, maravilhosa, doutora Juliana, vocês do Einstein que nos acolhem sempre com tanto carinho, né, que nos recebe com tanto carinho. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que estudou no Albert Einstein, lembrando que Goiânia vai ser presenteada com a faculdade Albert Einstein. Olha que coisa linda, né? E isso, Tânia, graças a você que nos contou, né? Porque senão a gente ia demorar um tempão. Mas aqui, nós estamos aqui hoje para conversar com o nosso público, entregar para eles informações e até observações que nós fazemos na nossa sociedade. Porque hoje nós estamos vivendo um mundo onde cada um tem o seu mundo, não é? Nós viemos de uma época, eu especialmente, vocês são mais jovens, mas eu vim de uma época onde a família se sentava à mesa, onde a família sentava para assistir o único programa de TV que tinha era a TV preto e branco, tinha uma tela colorida artificialmente, né, ela tinha 3 faixas de cores, vocês não sabem disso, não é? Vocês são muito jovens para isso. Prendia na televisão uma tela colorida e quem tinha aquela tela era considerado rico na região onde eu morava, que era Itumbiara. Então hoje o cenário mudou, cada um tem o seu canal, cada um tem o seu mundo, cada um tem o seu avatar, tem a sua preferência, não tem mais como falarmos assim. E aí, Isabela, você viu aquela parte do programa? Ai, Fred, não sei o quê, conversando com a família, por quê? Porque as redes sociais, elas criam tudo aquilo que nós queremos. Uma vez que você clicou em algo, por exemplo, mamãe, eu vou te entregar, tá? A minha mãe acabou de completar 80 anos, e por que que eu vou contar a história dela, doutora? Porque ela está viciada em telas. Sabe o que que ela faz o dia todo? Fica vendo, assistindo vídeos de receitas. Muita receita, e fica lá largada naquele mundo. É sobre isso que nós vamos falar. Então, naquela nossa época, as pessoas sentavam, trocavam ideia, então a gente podia compartilhar experiências, podíamos conversar como foi o dia. Hoje mudou tudo. Naquela época nem tinha geriatra.
era só o clínico geral, né, muito poucos especialistas. E hoje nós estamos com muitos especialistas e poucos resultados. Hoje nós vivemos o caos. E é sobre esse caos que nós vamos falar, doutor. Nós vamos falar hoje, nós vamos começar aqui com o doutor Frederico, vou começar por ordem, por quê? Ele é especialista em adultos e idosos, mas ele trabalha os adultos, que esses adultos trazem para nós, em clínica, um histórico de infância muito pesado. Uhum. Doutor, iniciando, Setembro Amarelo, mês do suicídio, conta pra gente, como você vê a evolução dos transtornos mentais? Quanto o TDAH e o autismo estão em moda, isso te preocupa? Bom, falar em preocupação, preocupa às vezes um excesso de diagnóstico, que às vezes querem, colocar em quadradinho todo mundo, né. Só que são transtornos que existem, são transtornos reais e que causam dificuldades reais, nessas crianças, nesses adultos, nesses jovens. Então, ela nos preocupa quando ela não é diagnosticada ou quando há um diagnóstico errado. Então isso é muito preocupante. Por isso que é necessário uma avaliação com um especialista, com médicos, com neuropsicólogos, com pessoas que façam, essa anamnese, essa entrevista a fundo. Ela conheça esse paciente, conheça a história de vida, a infância, que muitas vezes foi difícil, e às vezes a gente entra até: "Como foi a gestação? Como que foi? Foi uma criança querida pela família?". Então, eh, a gente precisa descobrir, desmistificar muito essas questões de: "Ah, agora tudo é TDAH, todo mundo tem um pouquinho de TDAH", mas na verdade é um transtorno. Realmente é um buraco naquela pessoa. Quem tem sabe a dificuldade que é conviver com esse transtorno. É a mesma coisa do autismo. "Nossa, nem parece autista, ela Sim. conversa comigo, ela olha nos meus olhos", e às vezes a gente tem que desmistificar isso. Por quê? Porque são transtornos que, não identificados, não acompanhados, eles causam muitas vezes a solidão, eles causam o desamparo, que a pessoa fala assim: "Ah, eu sou assim a vida inteira, eu tenho problema a vida inteira, todo mundo sempre me julgou, me criticou", e isso vai trazendo essa tristeza, essa solidão, essa falta esse desamparo de: "Ah, eu nunca vou conseguir crescer". Então isso me preocupa, a falta de um diagnóstico certeiro, preciso, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Exatamente, essa assertividade em chancelar, em carimbar, em validar um transtorno desse, pode inclusive levar ao suicídio. Porque algumas pessoas, você que está em casa, você sabe que agora é um modismo muito grande: "Ah, eu sou o TDAH", passa a ter um orgulho disso, né. "Eu sou autista", a pessoa fica feliz quando recebe a carteirinha do autista. Mas eu pergunto, você que recebeu a carteirinha do autista, se você fosse um autista grave, severo, você ficaria feliz? Gente, nós não nascemos para ser doentes, nós precisamos ser saudáveis e para isso, para prevenir uma série de coisas, é muito importante a avaliação com o neuropsicólogo, com o profissional da área, conforme você disse. O que você, ao seu ver, dificulta essa busca pelo profissional? Bom, o que dificulta, de fato, é é isso, de que as pessoas querem enquadrar todo mundo na mesma coisa. "Ah, não, então se não olha nos olhos é autista. Ah, não, mas ela olha nos olhos, então não tem nada de autismo". Eu sou E aí seletivo. Meu filho é muito seletivo. Ah, não, É então é. seletivo com a comida, E aí com texturas. Exatamente. E aí querer enquadrar todo mundo: "Ah, não, isso é normal. Ah, a criança, realmente ela é desatenta mesmo". Mas que grau de desatenção? Que grau de agitação, de hiperatividade? Isso é importante e isso que atrapalha muitas vezes as famílias buscarem um diagnóstico, porque banalizou, querem banalizar, de que é normal mesmo, tá tudo bem, é tudo certo. E aí as pessoas muitas vezes demoram a procurar uma ajuda, a procurar um diagnóstico, a procurar um tratamento. E isso é um problema, porque essa criança, esse adolescente, esse adulto, ele vai se desenvolvendo e às vezes vai deixando para trás
coisas que ele poderia ter aprendido, ele poderia ter melhorado, e que às vezes ele não fez porque ele não conseguia. Então isso de querer banalizar, esse banalizamento, isso atrapalha bastante. Gente, e nós estamos aqui encerrando esse bloco, mas eu preciso chamar os nossos comerciais, mas eu quero acrescentar algo antes de encerrá-lo. Doutora Carol esteve conosco semana passada e ela disse que uma das causas, às vezes, teve um caso que uma criança estava com problema auditivo e falavam que ele tinha TDAH, porque não prestava atenção, mas ele não prestava atenção porque ele tinha dificuldade auditiva. Então, antes de você falar, validar algo, procure um especialista, investigue melhor, procure aquele especialista, tipo o doutor Frederico, porque ele vai poder te auxiliar. E agora eu vou chamar você, nosso comercial, porque sem você não tem Alô Saúde, sem Alô Saúde não tem informação, e sem informação a gente se ferra lá fora, não é não? Já já eu volto depois dos comerciais. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Sou Yara Dias, diretora pedagógica do Colégio Metropolitano Júnior. Estou aqui para anunciar mais uma novidade, período integral. Venha conhecer nossa proposta pedagógica, nossos projetos Robótica Maker, PEC, que é Programa de Estimulação Cognitiva, Horta, Projeto Metrozinho. Venha fazer parte da nossa família, venha nos conhecer. Aguardo todos vocês. Estamos de volta, e que volta! Olha, eu amo esse bastidor, porque o que eu sei você não sabe, vai saber sim, eu sou boazinha, eu vou contar para você. Inclusive eu vou te contar o que nós estamos fazendo aqui agora, o Alpha Hope da Calorie Health. Calorie Health é a empresa, a terceira maior empresa, uma das maiores empresas de suplementação do mundo e tem produtos exclusivos. Um deles é o nosso hidrogênio molecular. Doutores, eu os convido, né, a um brinde aqui com o nosso Alpha Hope. Agora eles vão degustar hidrogênio molecular ativo com liberação do gás e de magnésio. Conte para nós. Olha aqui a fumaça, olha lá, olha lá, olha lá. Olha o meu. Saboroso, né? É saboroso, agradável. cheiro agradável, palatável, delicioso. Muito gostoso. Muito bom. Mal sabem eles o preço que eles vão pagar por causa disso aqui, né? Porque agora eu quero tudo deles, eu quero tudo. Eu quero que vocês nos contem tudo. Vou falar mais um pouquinho com o doutor Frederico e a gente vai fazendo um ping-pongzinho, né? Porque eu tô louca para te escutar e o público de casa também. Doutor, só para a gente fechar aquele bloco, existe os extremos. Existe extremo da negação e da aceitação. Por exemplo, falando do TDAH, aquele que quer muito ser TDAH e autista, a família quer, fala, olha, ele é. E tem aquele que sabe que é, mas ele tem a negação. O que você me fala sobre isso? Isso acontece muito dentro dos consultórios. Porque chega a família, e geralmente acontece assim, o genitor quer que seja, a genitora não quer. E aí, às vezes, tem esse embate. E aí, algumas famílias querem ter, porque eles querem enquadrar, eles querem colocar os filhos, o adolescente numa caixinha. Fala, olha aqui, ó, ele é assim por conta disso. E quer justificar o mundo todo por conta dessa questão. Já outros querem falar, não, isso é normal, eles querem negar. E isso é um problema, por quê? Os dois são problemas, mas a omissão, quando você fala, não é nada não, isso impede muitas vezes dessa criança, desse adolescente, desse adulto a procurar ajuda e se desenvolver. Em contrapartida, aqueles que querem o tempo todo enquadrar, não, vamos enquadrar, vamos justificar, isso pode ser um problema, porque às vezes se procura um diagnóstico e a pessoa quer tanto que às vezes até quer induzir o profissional e às vezes só um diagnóstico errado. Às vezes tinha que estar tratando de alguma coisa, de um TDAH
ou tinha que estar tratando de uma bipolaridade, quer enquadrar a criança como TDAH ou como autista, porque quer usar o cordão, porque quer usar os direitos, Tem que usar estacionamento. usar estacionamento, tem direitos apropriados. Então, isso tudo é um problema. Por quê? Pela falta de tratamento certeiro. E aí, quanto melhor o diagnóstico, quanto mais preciso, sem vieses das famílias, tanto negando quanto querendo, melhor. Porque vai saber como tratar, vai saber desenvolver essa criança, esse adolescente, esse adulto. Por isso que o diagnóstico preciso, ele é muito importante. E sabe por que que eu fiz essa pergunta ao doutor Frederico? Porque eu passei por isso na minha casa. Negação, aceitação. Eu via que o meu filho Samir, que você conhece a história dele, que sofreu aí nas drogas, no crack, né, por longos 12 anos de crack, porque houve a negação. Eu não consegui convencer o pai de que ele precisava de tratamento. E o hiperativo, o meu não era TDAH, mas ele é hiperativo ao extremo, a hiperatividade é terrível, a pessoa um dia ele acelerou o carro até o ponteiro chegar no final e disse: "Mãe, esse é meu cérebro, só o crack consegue acalmar por segundos. Se você tivesse procurado um neuropsicólogo, um profissional capacitado, né, para ajudá-lo, nós não teríamos tido filho nas drogas". E detalhe, nós quase o perdemos para a morte, porque a pessoa não acaba. Então a vida dele hoje é uma vida difícil, porque embora ele tenha superado, as sequelas ficam. Hoje ele é uma pessoa de bem, ele trabalha, ajuda pessoas, mas pode-se ser evitado. E eu como avó, às vezes eu sofro. Hoje eu fiz a palestra ontem, perguntaram: "E agora que você contou tudo isso aí sobre tela, sobre tanta coisa, eu como avó, como que eu fico?" Eu falei assim: "Cara de demência", porque você como avó, você não é educadora do seu neto. Você tem que assistir, porque o seu filho vai dizer: "Você teve a sua chance de vivenciar maternidade, paternidade, eu tenho a minha". Agora você tem a responsabilidade de avisar, de pontuar e de sugerir, mas não de educar, tá? Fica a dica de uma avó de 6 netos e que sofreu aí com filhos em drogas e que é muito sofrimento. Então a hiperatividade, o TDAH pode sim levar a pessoa a ter uma vida totalmente complicada, né, quando Ex adulto. exatamente, eu ia entrar nesse detalhe. Eh, Adultos não diagnosticados e não tratados, ou diagnosticados e não tratados, têm o maior índice de acidente automotor, de uma gestação fora indesejado, fora da época, ali na adolescência, de se envolver em drogas. Então, esse não diagnóstico certeiro ou ignorar esse diagnóstico traz esses malefícios à vida do adulto. Ou aquele adulto que fica pulando de emprego em emprego, não para em lugar nenhum, Procrastina demais. procrastinador ao extremo, e sempre quer fazer ele de última hora. Então, isso são alguns dos fatores de um adulto quando, né, não é diagnosticado ou foi e não foi tratado. Então tem essas nuances. Nuances. E eu percebo também que eles também vão para um lado muito perfeccionista, porque quando eles fazem tudo de última hora, quando eles tiram para fazer, agora ele quer fazer o melhor. Aí ele tem muita frustração, porque ele procrastina, ele perde horário, ele perde trabalho, ele perde negócio. Gente, procure um neuropsicólogo, faça uma avaliação psicológica, porque senão você vai ficar um adulto complicado, tá? E tudo é tratável, tudo tem recurso, é só entender. Doutor, eu vou conversar agora com a nossa querida, né, porque eu tenho certeza que ela também quer contribuir com a sociedade. Doutora Isabela, agora é com você. Doutora, primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: qual a idade para se começar um tratamento, um acompanhamento com a geriatra e até onde eu sei é para o resto da vida, né? Sim. Bom, essa é uma dúvida frequente, né? A maioria das pessoas pensam na geriatria como algo fim de vida, 70 mais, 80 mais, quando na verdade o ideal é que a gente busque esse atendimento para envelhecer de forma saudável. Então, antes mesmo de chegar à terceira idade, 40, 50 anos, que é uma idade ali que vai surgir muitas doenças, né?
pressão alta, diabetes, colesterol, né, alterado, Menopausa. menopausa. Tem aí agora a Cláudia Raia, né, que passou por esse inferno em vida, né, que é a menopausa. Quando procurado a tempo um geriatra, pode-se ser evitado esses sintomas da menopausa, né? Olha, evitado talvez não seria a palavra, mas seria amenizados, né, esses sintomas, porque assim, na verdade, tem pessoas que nem sentem nada, mas já outras são muito sintomáticas, então tudo tem que ser individualizado e tratado da melhor forma para amenizar esse sofrimento, né? Sim. A gente fica uma vida inteira pensando, nossa, eu queria parar de menstruar, mas aí quando chega na menopausa são outros sintomas incômodos também. Então, assim, dá para aliviar, dá para amenizar, mas tudo individualizado, tudo sendo feito com antecedência tem resultados melhores. Muito bom. E quando um paciente chega ao seu consultório, que te procura, qual é a abordagem? Porque ele fala assim: "Olha, eu vim aqui", por exemplo, né, agora eu não tenho mais alternativa, né, agora eu já preciso do geriatra, aliás, já passou da época. O que que o geriatra faz exatamente? Conta para o nosso público, você pode conversar com ele. Fale com aquela mulher de 40 anos que está lá em casa nos assistindo agora, de 50, a de 60, a que acha que já não tem mais jeito, que não vai, que não adianta. Conta para eles. Qual é a abordagem? O que que você faz? Qual é a evolução dessa clínica geriátrica? Bom, inicialmente, eu pergunto sempre a queixa do paciente, né? Muitos vão só para um check-up, um acompanhamento de rotina, mas muitos já têm várias queixas, né? Então, inicialmente, procuro essa queixa e, após, eu pergunto sobre todos os sistemas, como se diz, do pé à cabeça, né? Tudo. Funcionamento intestinal, sono, qualidade de alimentação, atividade física, hábitos, né? Etilismo, tabagismo, tudo que envolve até mesmo convívio social, familiar, tudo isso é muito importante, principalmente no processo de envelhecimento. Então a gente tem que perguntar tudo. É uma consulta mais demorada, a primeira consulta, para destrinchar mesmo aquele paciente, saber a fundo tudo que o incomoda e às vezes coisas que ele mesmo não percebe, mas que quando a gente toca no assunto, né, pergunta sobre o sistema ou outro, ele olha, não, eu sinto isso. Então, assim, é realmente investigar tudo aquilo que o paciente pode sentir e às vezes também não percebe. Sabe o que eu quero que você faça? Que você Hum. vai olhar aqui para o nosso telespectador agora e você vai falar assim: "Olha, você mulher de tal idade que você sente isso, menosprezada, libido e não sei mais o que, fala com ela, conversa com ela, fala: vem aqui que eu vou te resolver". Porque às vezes ela tá com essa dor e você vai ajudá-la neste momento, você vai falar assim: "Olha, eu quero falar com você, que tem isso dentro da geriatria", porque você falou de uma forma muito integrativa, muito inteligente, que é olhar o ser como um todo, né, porque nós quando fazemos a faculdade, nós aprendemos assim, o todo faz parte das partes e a parte faz parte do todo, só que nós fomos loteados, né. Então hoje nós não temos mais uma pessoa, não tínhamos, porque hoje já se busca mais um médico de família, um clínico geral, né, para que ele tenha esse olhar mais holístico, vendo a gente como uma totalidade, um ser e não o ter. Então é isso a geriatria, você vai ficar ali cuidando, acompanhando, né, coração, todos os sistemas Sim, básicos. todos. Assim, na verdade, você, né, mulher 40 a mais, 50 a mais, homem também, a gente às vezes leva muito pro lado da mulher por conta da menopausa, mas assim, os homens também, né, eles precisam desse acompanhamento. E assim, aquela dorzinha na coluna que já tem há muito tempo, ou então uma fraqueza nas pernas, um inchaço, falta de ar, um cansaço excessivo para pequenas atividades do dia a dia que antes eram feitas com tranquilidade e hoje em dia já tem uma dificuldade maior, todos esses sintomas têm que ser valorizados e a gente tem que identificar se eles são normais, de acordo com a idade mesmo, ou se são patológicos, né? Que são problemas que vão ali gerar uma falta de qualidade de vida e também uma perda de autonomia, que é o principal que a gente tenta evitar, né, na terceira idade, essa perda de autonomia.
a audição vai ficando mais complicada, o equilíbrio, né. Eu sinto agora aos 60 e olha que tudo bem, eu sou sedentária, né, mas eu sinto que a minha coordenação noturna já não é mais a mesma coisa. A gente sente dificuldades, os reflexos, eu não dirijo mais como antes, eu não sou tão segura como antes, eu, tipo, saía meia-noite de Goiânia e ia parar em São Paulo, eu ficava a noite toda. E isso eu fiz durante longos anos, mas depois que eu tive meu filho, que hoje tem 14 anos, eu já fiquei um pouco mais preocupada com isso. E aí, é assim, nós vamos aqui chamar os nossos comerciais, a conversa é muito gostosa e vamos para o próximo bloco. Com você, comercial, patrocinador, fale com o nosso público. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Estamos de volta e eu nem vou perder muito tempo, que nós estávamos aqui num assunto muito interessante. Eu contei que hoje eu estive na Audilife, na clínica da doutora Luciana, com a doutora Carol, e quando fui conhecer a cabine, né, de exame, de audiometria, enfim, eu me senti muito mal. O que que eu senti? Um zumbido e uma instabilidade, como se a cabine estivesse, se eu estivesse dentro do navio, aquela sensação de que eu estava assim, e eu não tenho nada de labirintite, eu tenho uma estabilidade boa, mas eu lembrei que à noite eu já não estou tão estável, que eu tenho um pouco de insegurança, mas que esse barulho que me incomoda muito, quando eu deitava, eu achava que era algo normal, como nós estávamos falando da inflamação subclínica, da doença silenciosa, doutora, porque ninguém morre de repente, assim, né, tem uma causa, teve uma evolução, tem um estágio agudo, subagudo, crônico, degenerativo. Às vezes a gente só vai quando a coisa está crônica, né. E aí me chamou a atenção esse barulho, que inclusive eu estou escutando, é como se tivesse grilo. Aí a doutora Luciana já falou: "Não, já vamos fazer a audiometria, vamos fazer os exames", eu falo tanto exame lá que eu falei: "Não, agora eu tô ferrada", não. É isso, sobre isso que nós estamos aqui falando com a nossa geriatra. O Fred falou aqui, ó, Fred, porque nós somos íntimos, tá, mas você, hoje aí nós estávamos falando aqui sobre essa questão e você falou muito sobre a questão do idoso ficar ali isolado. Vamos voltar aqui, mas aqui o que eu quero te dizer é que nessa sua avaliação, doutora, como nós mudamos os tempos e as épocas e os costumes e hábitos, com certeza você faz uma pergunta para o idoso: quanto tempo de tela você fica? Estou certa ou não? Sim, é mesmo. Isso prejudica? Demais. Porque acaba que uma das principais doenças, né, que a gente tem medo da terceira idade são as demências, as doenças cognitivas, né, e mentais. E aquele idoso que está muito em tela, ele está recebendo a informação pronta. Aquilo de nada está influenciando numa melhora ou num estímulo cerebral. Então isso para ele é muito perigoso. Eu sempre pergunto: "Fica na TV", e ainda mais o horário, né. Até que horas assiste TV? Como que tá o sono? Porque muitas vezes a queixa também é qualidade de sono quando vê o paciente estar ali horas na TV e próximo do horário de dormir, que é outro momento que a tela está prejudicando. Então, assim, sempre tem que ter essa pergunta mesmo, é bem importante. É bem importante. Inclusive, em consultório, consultei agora recente uma adolescente, né, falando um pouquinho já mais, ela na verdade ela já tem 18 anos.
E aí o pai reclamou que ela estava muito isolada, antissocial, que ela foi ao psiquiatra. Eu conto sempre a história dela, porque me impactou muito, sabe, mexeu muito comigo. E que ela ficava assim: "Ai, a psiquiatra disse que ela tem uma doença, timidez, é por isso que ela é antissocial, né". Uhum. Aí perguntou se eu poderia ver os exames, se eu poderia ajudar, eu falei: "Ah, leva aqui, leva, traz para mim, para a gente dar uma avaliada", e fiquei com essa menina várias horas. E aí, ao final de tudo, eu perguntei como que foi a consulta com a psiquiatra, e disse que medicou, passou um ansiolítico e tudo, mas ela continuava muito triste. Claro que agora que ela iria ficar um pouco mais, né, porque agora o remédio ainda desacelera um pouquinho e tal. Aí eu fiz essa pergunta para adolescente, que a gente precisa fazer hoje para os pais das crianças, para os adolescentes, mas principalmente para os pais e para os filhos que estão abandonando os idosos, os pais em casa, né, sozinho na tela. Aí eu perguntei: "Qual é o seu consumo de telas?" Ela disse: "Não, normal", e adolescente gosta de responder normal, né, tudo é normal, não é? Quantas vezes você comeu verdura, fruta? "Comi, normal, tal". E aí eu perguntei, eu falei: "Então vamos fazer o seguinte, se você não sabe, nós vamos pegar o resumo". Quando eu puxei o resumo, eu te mostrei isso, Fred? Não. Eu tenho aqui no meu celular, quando eu puxei o resumo semanal de 6 a 12 de julho, que é recente, simplesmente essa menina passava 68 horas em tela. Hum. Em uma semana ela ficou 68 horas, 57 no TikTok, 5h30 no YouTube e 1h30 no Instagram. Pergunta, doutora, você falou sobre o idoso e sobre a demência. Doutora, mas aqui já, nessa geração que nós estamos, geração viciada em telas, você também, Fred, fique à vontade se você quiser falar. Essa geração que já está recebendo um monte de informação pronta, mas é uma informação equivocada, uma informação que de nada resolve, que não agrega nada. Para essas crianças, assim como os idosos, o que que você fala, doutora, como médica agora? Bom, a primeira orientação que a gente tem que ter, tanto para pais e filhos, né, é ter um controle desse tempo, né. Tem muita informação, saber qual a adequada, qual a certa, qual as fake news, né, tudo isso é muito difícil de identificar no mundo de tanta informação, né, tanto mídia, né, querendo Informação inútil. isso. Então, assim, é muito difícil. Mas acaba que tem que ter essa questão de controle, né, do tempo e também, assim, estímulo de outras atividades. Atividades, em família, até por essa questão de isolamento, né, que é muito importante, principalmente agora no Setembro Amarelo, e que é muito comum nos idosos, até que adolescentes, crianças não é tanto, mas na fase da terceira idade é absurdo, porque tem vários motivos para isso, né. Tanto a questão da tela, que o paciente fica ali mais recluso nas telas, mas também tem outras condições que o faz ficar mais isolado. Condições geradas por doenças crônicas, condições geradas por, perda de autonomia, dificuldade de fazer tarefas, coisas que antes não tinha dificuldade, e que vai se tornando cada vez mais frequente. E essa exposição a telas aumenta cada vez mais essa dependência, essa perda de autonomia, essa instabilidade, causa também a questão da estabilidade, né, o equilíbrio. O paciente que está ali em telas, ele está o tempo todo mais sentado, mais deitado, não movimenta, não exercita, então tudo isso influencia. Então, o principal, o controle desse tempo e o estímulo de outras atividades. E você, doutor Frederico, o que você tem a dizer sobre essa questão das telas, né, desse isolamento social? Porque aí descobriu por que que a menina estava isolada, não era timidez, era o excesso em telas. Exatamente. E como a doutora Isabela falava, na na infância, na adolescência, a gente se preocupa que a criança fique em tela, mas muitas vezes ela sai, ela vai para a escola, vai para uma festa de um colega, ela é obrigada a não ficar em casa sozinha e ir para uma festa na família. Já esse idoso não. Esse idoso, muitas vezes, ele fica recluso em casa. Então, começam essas dificuldades motoras, ou uma dor aqui, uma dor ali. E ele fala: "Não, não vou sair não". Ele começa a se isolar. E para ele não ficar sem fazer nada, ele vai para as telas. E aí, isso vai virando um ciclo. Ele vai se isolando, porque: "Ah não, se para eu sair fulano tem que vir me buscar, eu vou dar trabalho para fulano, não quero dar trabalho para o meu filho, para o meu neto". E isso vai isolando esse idoso. É algo que nós temos que ficar de olho, principalmente nesse mês, né, que
que a gente quer promover a vida de todo mundo, evitar perdas. Então a gente tem que ficar de olho nesses idosos que estão ao nosso redor para poder, olha, vamos conviver, igual a doutora Isabela falou, vamos conviver, vamos jogar carta, vamos passear com esse idoso, levar, insistir com ele Sim. essa convivência. Esse acolhimento é muito importante, né, porque senão leva a muitos problemas, né, até um suicídio mesmo. Exatamente. Ou às vezes, quando a gente fala de suicídio, eu quero que vocês entendam o seguinte, não é só da morte física. Às vezes a pessoa só está vivendo, sobrevivendo, mas ela não está vivendo. Então existem várias formas de morte, várias formas de luto, né, vários motivos de luto. Às vezes ele fica num luto, numa tristeza sem fim, e cada dia mais escondido, apático, sem motivação para nada. Tem uma situação que incomoda muito os idosos, que é a incontinência urinária. Minha mãe, viu, eu vou expor minha mãe, porque não é expor, é porque às vezes você tem uma mãezinha que também, a minha já fez 80 anos, ela tem um problema seríssimo, já rodou para tudo que é lado, não consegue entender. Eu falo: "Mamãe, você é muito ansiosa", essa ansiedade e a ociosidade também, né, provoca, desencadeia mais crise de ansiedade, mas eu acredito que deve ter. O que você fala? Você encontra muito esse problema no seu consultório? Muito, é muito frequente. E assim, é uma condição que inclusive é uma das causas desse isolamento na terceira idade, porque acaba que aquele idoso que tem incontinência, ele não tem uma liberdade de sair de casa, com medo de escapulir o xixi ali, não conseguir chegar ao banheiro ou ter que usar fralda, que é desconfortável, às vezes fica preocupado com o cheiro, se alguém vai perceber. Então assim, é muito frequente e é pouco falado sobre. Então assim, tem formas de a gente melhorar essa condição, tem vários tipos de tratamento medicamentoso, cirúrgico, fisioterapia. Então tudo isso a gente tem que conversar para ver qual que é a melhor forma de ajudar esse paciente, mas tem solução. E isso impede de conviver em família, ir a festas, né, de família, ir à igreja que antes ia, ir a programas na sociedade mesmo, né, alguma festa da cidade, enfim, o paciente vai se tornando mais isolado por conta de condições geradas por doenças crônicas como a incontinência urinária. Sim, e não consegue segurar mesmo, né, e o cérebro ele é assim, às vezes a pessoa sai e fica na rua o tempo todo, aí ela fala: "Mas não é possível, quando eu estou chegando em casa eu faço xixi", porque o cérebro fala: "Agora você chegou, agora você pode", né. Então tem até uma amiga que ela fala assim: "Eu não cheguei em casa, eu ainda não estou no banheiro, eu estou fora do banheiro, então aguenta aí". Por exemplo, o cérebro, eu gravo os vídeos assim, mente que mente, né. A nossa mente ela é incrível, eu cheguei na minha zona de conforto, falo assim: "Agora pode", e acontece, é constrangedor, né. E eu já sinto, né, aos 60 a gente já sente que é diferente, você já não tem mais esse controle, principalmente quem é sedentário, que não pratica o exercício físico, que não faz o que tem que ser feito, a gente acaba tendo algumas fragilidades maiores. E assim eu vou chamando aqui os nossos comerciais, o papo está muito gostoso, nós vamos voltar para finalizar o nosso Alô Saúde de hoje. Com você, nosso patrocinador. Já imaginou uma escola de qualidade próxima à sua casa? O Colégio Metropolitano existe e está há mais de 20 anos entregando resultados de excelência aqui na sua região. A unidade do infantil está na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, o Fundamental 2 e o Ensino Médio no Jardim Brasil. Ambos próximos à Avenida Olinda, ao Bretas Atacarejo, ao Shopping Los Andes e à Assembleia Legislativa. O Colégio Metropolitano surgiu da necessidade de que tivéssemos nessa região ensino de qualidade com um valor justo de mensalidade. Plantão de dúvidas, aula de xadrez, robótica, inteligência artificial, socioemocional, matemática financeira e tudo isso com atendimento humanizado e acesso direto à coordenação e à direção da escola. Agende sua entrevista e venha conhecer a nossa unidade. Juntar a família, cuidar dos nossos, é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Se você faz parte dos grupos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação
informação sempre atualizada. Vacinar é nossa força, vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta. Eu só vou passar a palavra, porque agora é aquele momento, né, que dói em você, dói em mim, porque o papo vai ficando mais gostoso, mais aquecido, e é hora da gente começar a despedida do programa. Mas antes eu quero falar com você, doutor Frederico. Quando um pai, uma mãe, um adulto procura um neuropsicólogo, quais os sintomas? Por que que ele procura? Bom, quando você perceber, você adulto, ou você pai que vê na criança, que essa criança tem um comportamento, que ele sempre se repete em várias situações, então, na escola, na igreja, no convívio com a família, comportamento que tem se repetido, no caso de uma falta de atenção, em várias áreas da vida, bom, ou se não um adulto que, como eu disse, às vezes está vivendo loucamente, ou muda de emprego para emprego, ou acha que não consegue evoluir, não consegue prestar atenção, não consegue estudar, acha que não é capaz de passar num concurso. Um idoso. Aquele idoso que você percebe que está esquecendo algumas coisas, está tendo uma mudança de comportamento. Nossa, minha mãe não era assim. E de repente ela tem mudado alguns comportamentos, ou tem perdido a memória, que às vezes é comum ali na fase na fase idosa, só que você começa a desconfiar. Uai, será que está certo? Será que não é? O que que será que pode ser? Esse é um bom momento de procurar uma avaliação neuropsicológica, para a gente tentar encontrar esse diagnóstico e fazer os encaminhamentos corretos para médicos, para tratamentos, para mariar, né? Para a gente Sim. fazer esse acolhimento dessa criança, desse adolescente, desse idoso, para poder melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, percebeu alguém ao seu redor, ou é você que está sentindo esses sintomas, procure um profissional, procure uma avaliação neuropsicológica, para a gente poder trabalhar a melhor forma de você se cuidar e melhorar a sua qualidade de vida. E o que você tem a dizer para o público em relação ao Setembro Amarelo? Quais são os sintomas que uma família precisa ficar atenta a um jovem que fica muito isolado? O que que você tem a dizer como prevenção? Uma atenção muito grande para esse jovem que fica nas telas, hoje é muito comum. YouTube, Instagram, TikTok, ficar ali nas telas. Só que até que ponto que ele está só na tela, só se isolando, e o que que será que ele está assistindo? Isso também é muito Com importante. quem ele está, né? Com quem ele está conversando. Porque às vezes ele está nas redes sociais, mas está conversando com alguém, não está só vendo vídeo. E isso a gente acha que é inofensivo. Então a gente tem que ficar de olho. Essa criança que não quer mais fazer nada fora de casa, antes jogava bola, queria brincar, jogava videogame, agora não. Só fica isolado. É uma atenção que a gente tem que ter. E mesmo assim também com o idoso, que a gente já trouxe. Se o idoso não quer mais sair, não quer mais conviver, ou se o colega de trabalho, e você percebe que ele tá ficando mais calado, era uma pessoa tão legal, e aí tá ficando mais introspectiva. São sinais que essa pessoa às vezes tá pedindo socorro. Essa criança, esse adolescente, esse idoso, às vezes são sinais que estão do nosso lado. E nós temos que nos alertar para essas situações e estender os nossos braços. Exatamente. Agora voltando aqui com a nossa querida doutora Isabela, médica, geriatra, cuida da idade das pessoas que nos amaram primeiro, que cuidaram de nós primeiro, que nos acalentou, que nos acolheu, que limpou nossa caca, que engoliu nosso vômito. Quantas vezes meu filho vomitou na minha boca? E aí, agora idoso, o que que a família precisa fazer, doutora? Bom, o principal é tornar aquele idoso parte da família, das decisões, do convívio, estimular, né, a participação dele no dia a dia. Porque, assim, uma das coisas que incomoda muito o idoso e principalmente é causa de depressão, de ansiedade, é essa sensação de inutilidade, de que já deu, já não tenho mais serventia pra nada, sou um peso, só dou trabalho, meu Deus, como eu tô dando trabalho para os meus filhos, eu quero é morrer. Então, assim,
tudo isso a gente tem que ficar atento e assim, são medidas pequenas que muitas vezes a gente não dá importância, mas o fato de, por exemplo, a gente perguntar: "Ah, mas e aquele amigo seu, ou aquela história que o senhor me contou, me conta de novo", sabe, assim, puxar coisas do passado, lembranças, colocar aquele idoso para se alimentar ali junto com a família, ter uma conversa ali naquele momento. Pedir a opinião, falar: "Não, eu estou precisando de uma ajuda, eu queria a opinião do senhor para minha decisão, o que que eu tenho que tomar". Mãe, eu cheguei, que saudade daquele seu macarrão de domingo, como eu queria que A você sua tivesse a mãe mesmo, comidinha. que gosta de ver essas receitinhas, é ruim esse excesso de tela para ela? É, mas se ela colocar em prática essas receitas, se ela falar assim: "Não, vou pôr a mão na massa", isso é estímulo. É estímulo cerebral, é estímulo emocional, tem ali uma memória afetiva, né, naquela o ato de cozinhar, de tentar agradar a família e sentir que agradou, então Sentir assim útil. isso, tudo isso faz parte, então a gente tem que tentar incluir esse idoso e ter um olhar mais fraterno, né, para as condições que ele apresenta. É claro que nem tudo ele terá condições de fazer, mas o que você puder estimular de atividades cotidianas, lavar uma louça, fazer uma comidinha, fazer uma caminhada, sair, passear, ir em festas familiares, né, ter esse convívio, ter essa participação é muito importante. O idoso precisa se sentir útil, precisa sentir que apesar da idade ele ainda consegue ter autonomia, ter dependência, que muitas das vezes vai perdendo por falta de estímulo mesmo, então a gente precisa muito disso. E o que eu percebo é que há uma valorização, uma saudade, é um peso na consciência dos que já foram lamentando, que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que perdeu não sei, mas quando os que ficaram aqui, os que estão vivos, não estão sendo lembrados. Olha para esse idoso que está aí do seu ladinho, naquele quarto a essa hora, liga lá: "Olha, eu tô te ligando". As pessoas não querem mais falar ao telefone, elas querem mensagem, querem ouvir no 2. Eu falo: "Pelo amor de Deus, traz isso para o 1, vamos escutar em tempo real", porque isso também cria sinapses ansiosas, né. Essas sinapses neurais, elas precisam ser alimentadas com tranquilidade, com paz, com movimentos tranquilos. Não tem como eu falar: "Fala rápido, fala rápido, fala". O ansioso ele fala isso, mas para que que a gente vai criar essa sinapse ansiosa? Então assim, você que está aí escutando no 1 e meio, no 2, para com isso, tá? Só no 1 que pode, tá bom? E de preferência ligação, que aí você precisa escutar a pessoa. Gente, eu agora vou abrir espaço para vocês contarem para o nosso público onde vocês atendem, o telefone, o nome da clínica e fazer a chamada para o seu atendimento, porque infelizmente o nosso tempo está acabando. Doutor Frederico? Inicialmente, né, para encerrar, novamente obrigado pelo convite, estar aqui é uma honra compondo aqui essa entrevista com vocês. É uma satisfação enorme estar entrando dentro das casas dessas pessoas, né. Então, para me encontrar no Instagram, @Frederico Velasco. Hoje eu tenho atendido lá no setor Marista, no Instituto Afeto, e também no setor Marista, no Orion, lá na Audiolife. Audiolife. Exatamente. Então atendido nesses 2 locais, se quiserem, pode anotar o meu número, 62993419638. Estou à disposição. Você falou o seu Instagram? Frederico Velasco. E não se preocupe não, porque vai aparecer aí na legenda, né, a produção vai colocar tudo direitinho, todos os contatos, não se preocupe que você vai poder fazer a sua avaliação com ele, inclusive eu também vou querer fazer, né, idosa, não fazer o quê? Doutora querida, muito obrigada, né, por você estar aqui, mas conte para eles onde te encontrar. Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês, né, ter essa conversa saudável e poder levar informação para as pessoas nas suas casas. E queria dizer, antes de falar meu contato, onde eu atendo, que deem valor, né, nos momentos em família, nos momentos com essas pessoas idosas, porque assim, ela pode estar muito saudável, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, foi ela que te criou, ela que te ensinou tudo na vida, então valorize. Dê a ela o seu devido valor, sua devida importância, eles merecem isso da gente.
Então, vamos diminuir esses quadros, né, de depressão, de suicídio, que é muito comum nos idosos. Até eu queria ter comentado antes, tem estudos da Organização Mundial da Saúde que falam que adultos acima dos 60 anos, em média, tem 15%, a mais, né, de processos, de doenças, né, emocionais, como depressão, principalmente. E, o isolamento e a solidão são os principais fatores que culminam nessas condições. Então a gente tem que focar nesse familiar que está em casa. Bom, mas onde eu atendo, né? Hoje eu não moro em Goiânia, eu moro em Aricuns, então lá eu atendo na Clínica Graciano e na Policlínica. E aqui em Goiânia também estou atendendo como Fred no Instituto Afeto e lá na Audilife. Meu telefone para contato é 62994611789. E será um prazer, né, atender quem estiver procurando por ajuda, por o exame de rotina que seja, que igual a gente comentou, o envelhecer saudável é o mais importante. Pergunta para o público. Eu sei que você está perguntando, e aí, atende plano de saúde, é só particular, sua consulta é acessível, doutor Fred? Sim, consulta acessível, mas apenas particular, mas é acessível. Sim. Qualquer pessoa tem condição de fazer essa avaliação, né? Qualquer pessoa tem. A avaliação, ela é um pouco mais dispendiosa financeiramente, só que ela é muito importante, Sim. né? Então, mas ela é acessível. Deixa eu só te contar, sabe quão importante é a avaliação com o neuropsicólogo? Pode custar a vida do seu filho, que está aí perdido, você está chamando ele de criança abençoada, só que você sabe que não é isso que você está falando para ele, né, vamos deixar de hipocrisia, você fala: "Esse abençoado", não. Antigamente a gente chamava de menino atentado, menino levado. Esse menino, ele pode ser hiperativo, ele pode ser TDAH, ele pode ser várias coisas, mas só quem vai poder te contar é o neuropsicólogo. Por isso, essa avaliação é super acessível, ela é muito importante e ela vale menos do que o valor que eu pagava nas clínicas de recuperação para o meu filho, sem êxito. Então, eu super indico uma avaliação neuropsicológica, porque você vai ter paz e você vai dar acolhimento e você vai entender e compreender e saber como lidar com esse seu filho. E você que é adulto que passa pelas mesmas coisas, a mesma coisa. Então, é um investimento na sua saúde, uma prevenção de um futuro uso de drogas ou um suicídio. Tá bom? Doutora. Bom, o meu também é particular, porém eu consigo pedir exames, né, por alguns planos, então acaba ficando mais acessível também. E o valor também é acessível. Sim. E tranquilo. Tá. E um acompanhamento com geriatra é para o resto da vida? Sim, para o resto da vida. A periodicidade que vai mudar de acordo com cada condição, né. Se é um paciente que tem mais comorbidade, mais doenças, né, ele tem um acompanhamento mais, com uma frequência menor, né, de intervalo menor, mas aquele que é saudável é basicamente anual, bianual, né, bimestral. Isso, tá. Gente, é isso, né. Quero agradecer, doutor Frederico, muito obrigada, né. Que honra entrevistá-lo, só aqui para a gente conversar mais, né. É muito gostoso, uma honra realmente. Eu amo fazer isso, levar conhecimento e também aprender, né, porque a gente aprende bastante. Todos nós aprendemos muito o tempo todo. E entrevistar uma geriatra, olha que coisa linda, né. Obrigada pelo presente que você me deu, doutora, seja sempre muito bem-vinda, vocês, ao nosso programa. Se vocês acharem que tem um tema que vocês querem passar para a população, que é de relevância, que seja interessante, converse conosco, pode me chamar, nós estamos à disposição. Quantas vezes precisar trazer você aqui, Fred, eu sei que vai ser aí um longo período entrevistando neuropsicólogo, a gente tem muito assunto, com geriatria então, né, a gente pode pegar ali um tema. E com você que está em casa, eu espero e eu tenho certeza que você tirou muito proveito dessa entrevista, dessas entrevistas maravilhosas com os nossos entrevistados de hoje. Hoje entrevistamos o nosso querido psicólogo, neuropsicólogo, doutor Frederico Velasco, que falou um pouco sobre as questões de transtornos, a importância da avaliação. E a doutora Isabela, Isabela do quê, doutora? Amaral.
Ah, doutora Isabela Amaral, sou super ligada nos sobrenomes, né? E eu, Maria Benatti, doutora Isabela Amaral, está à sua disposição, esperando o seu consultório, e Maria Benatti aqui acolhendo você com muito amor e levando para você informação. Pessoal, e é com esse olhar, com essa satisfação e com essa gratidão, com essa energia vibrando, que eu digo encerrado o nosso Alô Saúde com você, porque aqui nos bastidores eu ainda tenho muito assunto para falar com eles. Muito obrigada pela sua audiência, curta, comente, compartilhe, vá lá no nosso canal da Alô TV Brasil, Alô Saúde, pegue todos aqueles episódios que nós gravamos, compartilhe com as pessoas, são assuntos incríveis, de alta relevância, e é com esse amor, com esse carinho, com essa gratidão que, ó, coração, beijo no coração de vocês, um abraço e até a próxima semana no nosso Alô Saúde, na Alô TV, porque os melhores estão aqui. Audio Jungle.